Quem chegar, chegou. Então, Manuel, queremos te agradecer porque você gentilmente se dispôs a ministrar esse mini curso para nós sobre o documento Concílio Vaticano II, Gravíssimo Educationis, né? Muito obrigada. É um tema muito relevante e importante para a nossa comissão. Agradecer a doutora Luciana que está participando conosco, né? Então, pode começar, amor. Bom, o que acontece? É claro que todas as vezes que eu vou falar sobre essas questões, esses documentos, tudo mais, as pessoas normalmente elas estão acostumadas a falar, a ouvir, né, sobre liturgia, sobre os documentos do concílio, sobre qualquer coisa, mais a parte teológica, né? Então, todas as vezes o pessoal fica esperando isso, fica esperando essa abordagem. Mas, só que não é a minha formação, né? Eu não sou teólogo. Então, a minha formação é jurídica. Então, eu sempre vou abordar a coisa de forma mais jurídica possível, né? Porque é a forma como eu sei falar as coisas. E muitas vezes eu vejo que a gente não compreende muito bem a igreja, essa parte, né? Essa parte jurídica. O que tem nessa parte jurídica dentro da igreja. Então, assim, antes de entrar mesmo no documento, hoje a gente vai, como são três momentos, né, 3 dias, eu não vou, hoje praticamente não vou falar praticamente nada do documento, mas especificamente, né, vamos falar dele, aonde ele está, vamos nos situar dentro da situação legislativa da igreja, dentro da hierarquia da igreja, aonde que esse documento está, né, qual a importância dele e tudo mais, certo? Então, a gente precisa primeiro conceituar algumas coisas e fazer aquela coisa bem assim, bem, bem Ratzinger, sabe? Bem Bento XVI, o jeito dele falar e escrever, não comparando, né, porque eu não dou conta de chegar nem perto, mas fazendo toda aquela conceituação primeiro, para depois a gente entrar no que interessa, porque o documento, apesar de ele ser curtinho, né, rápido, não sei se vocês baixaram aí esse documento, tem lá no site, na Santa Sé, mas ele é um documento curtinho, dá aí 6 páginas, 7 páginas, né? Só que ele é muito profundo, ele fala de coisas muito gerais, né, muito genéricas, e para você compreender certas coisas ali, certas abordagens, já precisa estar sabendo de outras tantas coisas. Então, a gente precisa primeiro conceituar isso e situar esse documento dentro da hierarquia jurídica dos documentos da igreja, né? Dentro da legislação da igreja. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa compreender, que mesmo a gente que é formado em direito, que é da área e tudo mais, a gente não tem essa visão, eu não sei por que isso foi, a gente acaba não tendo isso aqui no Brasil, mas a gente, na verdade eu sei por que sim, vocês vão entender por que agora. A gente tem uma visão aqui de como se a igreja fosse só aquela igreja de carismas, né? Uma ideia, a gente, apesar do Brasil ser considerado o maior país católico do mundo, a nossa consciência religiosa, ela é ou muito cheia de superstições para o lado espírita, ou é muito protestantizada nessas situações, né, de administração, política e tudo mais, como se a igreja não precisasse de nada mais jurídico, de uma estrutura administrativa, de uma estrutura legislativa, né, como se ela fosse funcionar muito bem, solta no mundo, assim, né, sem nenhuma regra, e as coisas todas fossem funcionar. Muitas vezes as pessoas até lá no Instagram perguntam para mim assim, por que precisa de um direito canônico? Para que isso? Né, porque justamente as igrejas protestantes, elas são meio contra isso, né, a maioria não tem, porque elas consideram que a igreja ela é só feita de carismas. A questão é que assim, a igreja é santa, mas a gente não é, né? Nós não somos santos. E essa legislação toda é feita para nós. Na hora que nós vamos lidar uns com os outros, nós vamos lidar com as instituições,
nós vamos lidar, a igreja vai lidar a igreja como instituição vai lidar com a gente, né? Ou seja, a gente precisa requerer os nossos direitos, buscar os nossos direitos dentro da igreja. Não tem outro jeito de fazer isso, a não ser que tenha uma estrutura jurídica, legislativa, administrativa, né? E a gente não para pensar isso. A gente não para. A maioria das pessoas acha até que fiel nem direito tem, né? É como assim, padre, o bispo, quem quer que seja, falou, parou, né? Falou, não tem muita conversa. Então, é complicado isso. Só antes de aprofundar mais, gente, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer aí, tá? Estou de olho aqui nesse chat, se vocês quiserem falar também, pode falar, nós somos poucos, então dá para acompanhar o chat e me falando também. Interferindo aí quando vocês quiserem, tá bom? Então, a gente não pensa na igreja com toda essa estrutura para a gente poder ver o que fazer, né? Como fazer, aonde fazer. A gente pensa na igreja só com essa estrutura de carisma, né? Não é à toa que existe aquele livro lá do Leonardo Boff, que é um marco, né, para a teologia da libertação, que é a Igreja Carisma e Poder. Então, ele faz justamente o que Lutero fez na época, né? Não sei se vocês sabem, mas o que Lutero fez na época, antes daquelas teses, né? Porque aquelas teses, inclusive, existe algum controvérsia de ter feito aquele teatro todo, ter pregado as teses lá na porta da igreja. Tem muita tese para pregar na porta da igreja. O papel era uma coisa muito comum naquela época, assim, não. Mas, de qualquer forma, isso é que passou para a história. Mas, antes disso, ele fez um ato público de queimar a legislação canônica da época. Na época não tinha código de direito canônico, mas existiam as legislações esparsas, né? Ele fez esse ato simbólico público de queimar a legislação da época, porque ele justamente não entendia que a igreja tinha que ter essa legislação, tinha que ter essas regras, tinha que ter isso, né? E então não é à toa que as igrejas protestantes têm esse pensamento, esse caminho e tudo mais. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Que a igreja precisa dessa estrutura, precisa dessa legislação, e isso não faz dela uma coisa tão humana quanto um Estado, né? O Estado também precisa funcionar com os Estados, os países, né? Os Estados nacionais, eles precisam funcionar com legislação, com estrutura administrativa, legislativa. Não tem jeito de funcionar. Até os totalitários precisam de algumas estruturas para funcionar, né? E a igreja também precisa. Só que isso não faz da igreja igual aos estados, porque o objetivo é diferente, né? O objetivo da igreja, a finalidade da igreja não é a mesma finalidade dos estados. A finalidade da igreja, o que a gente chama de lex suprema, né? A lei suprema, a lei final, a finalidade, a maior lei da igreja é a salvação das almas. Então, a finalidade da igreja é a salvação das almas. Tudo o que é feito na igreja é pela salvação das almas. Então, tudo, qualquer coisa que seja feita, desde a mínima pastoral dentro de uma paróquia até as atitudes do Papa, todas elas precisam estar visando, estar buscando a finalidade da salvação das almas. Se não estão buscando essa finalidade, ou se não está chegando nessa finalidade, tem que parar tudo e avaliar e começar de novo, né? Então, toda essa estrutura legislativa, toda essa estrutura jurídica e tudo mais, isso precisa servir para a salvação das almas. A partir do momento que não serve para a salvação das almas, é preciso reavaliar, refazer e repensar, tá? Então, é muito diferente, porque a finalidade do Estado não é a salvação das almas. A finalidade de ter uma legislação, de ter uma estrutura no Estado, é a pacificação social, né? No momento, pelo menos, é a pacificação social. No momento histórico nosso, é a pacificação social. Na história, nem sempre foi. Mas no momento, se busca isso. Então, se busca uma certa estrutura para haver uma pacificação social e desenvolvimento. A igreja não está preocupada com isso. Ela está preocupada em salvação das almas. Tá? Então, tudo na igreja vai seguir esse raciocínio. E por isso é diferente do Estado, né? E por isso é muito diferente a gente trabalhar o direito na igreja e trabalhar o direito no Estado, né? E muitas das vezes a gente precisa deixar o direito de lado
E é por isso que os bispos, os padres os papas, né, eles podem dar, os ordinários como um todo, eles podem dar licenças e dispensas da lei, porque se eles entenderem que aquela lei, se eles tiverem competência para isso, né, para dar essa dispensa, essa licença, se eles tiverem competência para isso e perceberem que aquela lei não está buscando a salvação, não tem a finalidade de salvar as almas naquele caso específico concreto, ele dispensa, né? E aí tem as várias situações que pode acontecer isso. No Estado não tem como fazer isso. A princípio não é possível fazer isso por por um, um líder do executivo, por exemplo, ele não pode virar e simplesmente dispensar da lei que ele achar que deve em prol de uma outra finalidade. Não existe isso assim, dessa forma. Então, a gente entendendo melhor todos esses conceitos do direito, para que existe o direito, né? Por qual motivo é preciso o direito dentro da igreja e qual a finalidade dele, a gente já pode entrar mais nessa hierarquia, porque também existe uma hierarquia de leis na igreja, né? Não é bem aquela pirâmidezinha de Kelsen lá, né? Porque a gente sabe que ela funciona até certo ponto, mas, na verdade, a hierarquia de leis na igreja é muito mais complexa, né? Porque nós temos no Brasil, vamos pegar o Brasil, nós temos ali uma Constituição, nós temos leis complementares, leis ordinárias, né? Depois, aí embaixo, vai vir todas aquela outra hierarquia de leis, até chegar nas mais basilares. Na igreja, nós temos vários tipos de legislação para vários tipos de situação. Então, nós temos legislação universal, nós temos legislação particular, né? Universal para o mundo inteiro, particular só da diocese. Certas coisas podem ser legisladas pelas dioceses, outras não. Certas coisas podem ser legisladas pela igreja, outras não. Né? A igreja nunca vai poder legislar criando leis, ou criando barreiras, ou criando empecilhos, com relação a direitos naturais e divinos, só com relação à lei eclesiástica, e aí é preciso entender o que é lei eclesiástica, o que é lei natural, o que é lei divina, né? Então, já é uma confusão aí nesse momento, entender isso, porque a gente não estuda isso mais. Lei divina, de forma nenhuma, a gente faz isso na faculdade, né? Lei natural tá cada vez mais raleando esse estudo do direito natural nas faculdades. Há 20 anos atrás, quando eu formei, eu já estudei muito pouco de direito natural. Eu imagino hoje, né? A Gabriela pode falar melhor aí sobre isso, mas eu imagino hoje. Hoje não vai falar absolutamente nada. Tanto assim que os nossos problemas, eu vejo que muitos dos nossos problemas de Suprema Corte, inclusive, as decisões que são tomadas que são meio estranhas aos ouvidos da gente, ou de qualquer pessoa, mesmo que não tenha estudado direito, elas são estranhas justamente porque muitas delas ferem, né, o direito natural. Então, dentro da legislação da igreja, a gente precisa identificar tudo isso. E tem a hierarquia própria ali dentro também. Qual que é a hierarquia da igreja, né, de documentos na igreja? A gente tem os concílios, né, e aí a gente vê concílios muito próprios, muito específicos para determinados temas, e concílios muito amplos. Por exemplo, os primeiros concílios, eles foram foram convocados para poder definir questões de heresias muito diretas, muito pontuais. Né? O primeiro concílio mais organizado que nós tivemos foi em 325, o Concílio de Nicéia, que quando começou, inclusive, a organizar o credo, né, niceno-constantinopolitano, o Nicena do Concílio de Nicéia, foi o Nicínio, né? Nicéia foi chamado basicamente para poder combater a heresia ariana, mais nada, né? Foram falar outras coisas, mas só que a heresia ariana era o principal ponto ali. Já o Concílio de Trento, que foi um dos maiores, mais complexos que a igreja teve, na minha opinião, maior, né, muito maior que o Concílio Vaticano II, ele virou a igreja de cabeça para baixo, assim, né? Para você ter uma ideia, até o Concílio de Trento não existia, a gente não conseguia reconhecer muito bem a igreja até o Concílio de Trento. A igreja que nós temos hoje como estrutura. Né? Naquela época, o padre não era obrigado a ser celibatário. Né? Cada diocese definia isso. A diocese do bispo, o bispo poderia definir se os seminaristas dele
desde sempre seriam celibatários ou não, os padres seriam celibatários ou não. E a partir do Concílio de Trento já colocou isso como uma lei universal. Até o Concílio de Trento, sequer existia definição dos 7 sacramentos. Foi o Concílio de Trento que definiu os 7 sacramentos. Tinha diocese que tinha 14 sacramentos, tinha diocese que tinha 2 sacramentos, entendia 2 sacramentos. Né? E aí, dentro do Concílio de Trento, a Igreja Universal definiu os 7 sacramentos, sendo que o matrimônio foi o último. Olha só, né? O matrimônio foi o último sacramento definido, já no apagar das luzes lá do concílio. Então, foi um concílio que realmente virou de cabeça para baixo, instituiu seminários, né? Os padres não tinham obrigação de fazer um seminário para ser ordenado, simplesmente era ordenado. Né? Instituiu a forma de eleição dos bispos. Os bispos, muitas vezes, eles eram aclamados em praça pública e era colocado lá como bispo. Né? Santo Agostinho foi assim, foi aclamado em praça pública como bispo. Teve bispos que foram aclamados em praça pública, que nem padres eram, nem diáconos eram. Eles tiveram que ser ordenados, diáconos, padres, depois de bispo, para poder assumir. Né? Então, não passou. Então, teve toda uma organização a partir do Concílio de Trento. Então, ainda tem a questão da missa, né? A missa que muita gente reclama e briga por conta dessa missa tridentina. Não existia missa assim, né? Na época. Existiam muitos e vários ritos na época, ela legislou sobre isso também, e unificou isso daí também. Então, assim, virou de cabeça para baixo. E depois do Concílio de Trento, veio o Vaticano I, que acabou sendo interrompido lá por causa da independência dos reinos, lá na unificação da Itália, né, em 1870, que, na verdade, deveria ter sido um concílio muito maior, e acabou sendo um concílio bem pequeno, né, um concílio que acabou, basicamente, definindo a questão da infalibilidade papal e parou ali. Né? E depois veio o Concílio Vaticano II, que o Concílio Vaticano I teve que ser encerrado, sem ser encerrado, né, juridicamente, sem ser encerrado. Eles simplesmente voltaram para casa por causa da revolução que aconteceu lá para a unificação da Itália. E o Concílio Vaticano I, só por curiosidade, foi encerrado na primeira sessão do Vaticano II, né, porque não tinha ata de encerramento. Bom, e veio o Concílio Vaticano II, né, o Concílio Vaticano II, que também veio trazer um monte de mudanças, mas mais de ordem pastoral. Mas nunca tinha sido feito um concílio daquela forma. Nunca tinha sido feito um primeiro concílio tão grande, com tantos bispos. Hoje, naquela época, já era muito mais fácil de você ter um concílio. Né? As pessoas já não era tão difícil de se deslocar para a Itália. Né? Na década de 60, as pessoas já pegavam um avião e iam para a Itália. Né? Hoje, então, se fosse ser feito um concílio, pega o avião, vai e volta muito, muito fácil. Né? Em questão de horas, o bispo está na sua diocese ou está lá no Vaticano. Então, até então não existia essa possibilidade. O Vaticano I, II foi grande, inclusive, por isso. Né? Foi a primeira vez que se juntou tantos bispos espalhados no mundo inteiro dessa forma. Então, por isso teve tanta diversidade de coisas. O Papa São João XXIII, ele não esperava que o Concílio Vaticano II fosse abranger tanta coisa. Mas, é claro, você trouxe bispo da China, do Japão, da América, da Europa. Antes, os concílios eram basicamente bispos europeus que estavam ali pertinho. Né? Agora você traz bispo do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos, do Brasil. Né? Então, são visões muito diferentes, são culturas muito diferentes. Bom, e a partir desse Concílio Vaticano II, ele, inclusive, a documentação dele foi diferente. Né? Os outros concílios, se você pegar a documentação deles, é feito em cânones, que seriam como artigos, né? Bem direto, bem jurídico mesmo, bem reto. Senhora, se fizer isso, quem fizer isso, isso, seja anátema, né? Seja excomungado. Artigo 2, quem fizer isso, isso, seja anátema. E ele vai. Né? Tinha uma série de coisas, mas de sentenças bem rápidas, assim, diretas. Né? E aí, para você saber o que aconteceu, você tinha que pegar as atas de discussão. Mas ele soltava essas sentenças assim, dessa forma. O Conselho Vaticano II não teve isso, ele teve documentos. Né? Documentos redigidos de forma como texto. E para a gente que é da área do direito, sabe o tanto que isso é difícil.
porque fica muito subjetivo, fica muito geral, fica muito aberto. Então, esse é um desafio do Vaticano II, né? Ele é um concílio feito de textos, os documentos são feitos em forma de texto. Alguns têm lá no meio deles alguns artigos, alguma coisa, o Sacrosanto Concílio, que fala de liturgia, tem alguns né, algumas sentenças em forma de cânones, mais no meio dele, mas tem textos no meio dele também. Então, isso é muito confuso para a gente que está acostumado com uma certa forma, um certo formato. Então, o Concílio Vaticano II, no final das contas, ele gerou 4 constituições, né, 3 declarações e 9 decretos. O que nós estamos falando aqui é de uma declaração. A Gravissima Educationis é uma declaração, é uma das declarações desse concílio. E o concílio está no topo da legislação, né? Os documentos estão no topo da legislação. Então, eles revogam tudo que existe para trás, tá? Então, revoga tudo que existe para trás que conflita com os documentos do Vaticano II e dali continua. Não é que é uma igreja nova, como alguns colocam, né? Não é isso que aconteceu. A questão é que, como eu falei, a diferença que existe entre divino, natural e meramente eclesiástico, o meramente eclesiástico, a igreja pode mudar quando ela achar que deve. E no concílio, quando ela acha que deve mudar o que é eclesiástico, ela muda, ela revoga ou ela confirma. Né? Foi o que aconteceu no Vaticano II. Ela revogou uma série de coisas e confirmou uma série de coisas. Tá? Então, esse documento, Gravissima Educationis, que é uma declaração, ele é importante a gente parar para pensar o porquê de começar por ele, que é um documento assim, simples perto de outros que falam sobre educação. Nós temos um documento de 1929 que chama da época, né, lá em 1929, entrando bem, começando aquela fase bem complicada da humanidade, né? Foi começando a ascensão ali na Alemanha, no nazismo e tudo, uma encíclica chamada Divini Ius Magister, né? Essa encíclica é um monumento de argumentos e de tudo, doutrina sobre educação, né? E muita gente gosta de começar a estudar a educação, né, como a igreja coloca a educação, a partir desse documento. Só que o problema é que esse documento é anterior ao Concílio Vaticano II. E a gente precisa estudar esse documento entendendo do que o Concílio Vaticano II falou sobre educação, porque é muito diferente você pegar 1929, a realidade de 1929, com a realidade hoje da educação. É muito diferente, é totalmente diferente. Né? Você tem outro pensamento da sociedade, você tem outro pensamento das pessoas. Então, a gente precisa entender o que a igreja fala hoje sobre educação para poder ler um documento desse, porque senão você vai ficar na cabeça de 1929. E aí vem os problemas que as pessoas ficam com esses arqueologismos dentro da igreja, né? Não aceita o que é novo, como se a igreja não pudesse modificar algumas coisas. Porque aqui, a igreja, na verdade, ela não está correndo atrás da sociedade, ela não está se modificando para se adequar à sociedade. Não é isso. Mas a questão é que ela precisa mudar o jeito de falar, porque a sociedade mudou o jeito de entender. Né? É óbvio que se você pegar alguma coisa pastoral, né, a pastoral é a forma de fazer. Você pega um documento pastoral lá de Santo Inácio de Antioquia, né? No ano 100, Santo Inácio de Antioquia era bispo lá em Antioquia. E pegar um documento pastoral lá e querer aplicar agora, não vai funcionar. Não existe isso. Então, a gente começa pelo Gravissima Educationis, porque é a forma como a igreja vê hoje a educação. São as diretrizes colocadas para hoje. A partir dessas diretrizes, você vê os outros documentos, que é essa Divini Ius Magistri, é o melhor documento que existe. Eu acho que não tem muita contestação com relação a isso, sobre educação. E é um documento que depois a comissão vai ter que se debruçar sobre ele. É um documento muito mais complexo.
um pouco maior, não é tão maior assim, mas é um tanto maior, mais do dobro, e é muito mais complexo, muito mais difícil de estudar, demanda muito mais entendimento, mas é preciso entender uma série de coisas. Bom, então, a gente não começa, então, por esse documento, porque a gente primeiro precisa entender o conceito, né? Falar sobre o tema, como o concílio fala sobre o tema, depois a gente lê um documento anterior ao concílio, para ver como que ele vai ser usado, né? Para poder saber como que ele vai ser. Bom, então existe essa hierarquia com esses documentos do concílio, e existe o Código de Direito Canônico, que também é considerado o último documento do concílio, apesar de ser de 1983, quase 20 anos depois do fim do concílio. Mas é considerado o último documento do concílio, até porque ele está em igual situação, né, de hierarquia com esses documentos. Mas ele é feito conforme esses documentos, conforme o espírito desses documentos, conforme a ideia desses documentos, tá? O Código de Direito Canônico. Então, quando a igreja faz um concílio, ela vira tudo de cabeça para baixo, né? Tem que começar a refazer muita coisa. Não é à toa que foi preciso refazer um catecismo, foi preciso um novo Código de Direito Canônico, foi preciso novas abordagens de um monte de coisas. E aos pouquinhos estão saindo, né? Novas abordagens com relação a documentos litúrgicos, novas abordagens com relação a documentos de comunicação, novas abordagens com relação a documentos de educação também. Tá? Bom, então, a partir dessas diretrizes do documento do concílio, o SIC, então, é considerado o último documento do concílio e está ali em grau, em pé de igualdade com os documentos do concílio. Isso quer dizer que nenhum documento que vier posterior pode entrar em choque com esses documentos. Tá? Então, é aquela questão da recepção de leis, né? A gente pode fazer essa analogia no direito do Estado, né? É uma recepção de leis. A partir do momento que esse documento, essa encíclica, fora de 1929, a partir do momento que ela chocar com alguma coisa do concílio, ela não pode ser usada, né? E a partir do momento que ela é recepcionada pelo concílio, ela é usada, tá? Então é por isso que a gente não pode simplesmente ignorar a existência do concílio para poder pegar documentos lá antigos e falar sobre isso. Isso vale para tudo, né? Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas só para exemplificar, vale inclusive para aquele tão divulgado lá, decreto contra o comunismo do Papa Pio XII, né? Vale inclusive para isso, tá? Pela excomunhão lá. Então, a gente precisa sempre estar analisando isso aí. A Marisete perguntou aqui, não existe realmente risco de novo concílio? Há um certo movimento crescente nesse sentido? Marisete, olha, até tem gente que fala disso, mas é uma minoria muito minoria, sabe? Porque um novo concílio é uma loucura, sabe? É uma loucura fazer isso agora, porque a gente não entendeu nem o Concílio Vaticano II ainda, a gente não conseguiu interpretar nem o Vaticano II ainda, né? Não colocou em prática o Vaticano II, como é que nós vamos fazer um outro concílio? E como um concílio vira as coisas de cabeça para baixo, né? Ela não tem jeito de você mexer nisso agora. Para você ter uma ideia, o concílio, ele vira tudo de cabeça para baixo, que de forma mais simples, assim, que o Papa João XXIII, lá em 1959, ele respondeu para um diplomata, quando foi perguntado para ele, né? O diplomata perguntou para ele quais seriam os objetivos do concílio, para que um concílio, né? E o Papa São João XXIII, ele respondeu assim que a gente precisa retirar a poeira imperial que desde Constantino foi se acumulando na igreja, né, na cátedra de Pedro, prejudicando a imagem da missão da igreja no mundo, a verdadeira imagem da missão da igreja no mundo. Então, assim, se é preciso retirar a poeira, a gente sabe como é quando você vai retirar a poeira dentro de uma casa, né? Você vira as cadeiras de perna para cima, você tira tapete, você tira as coisas do lugar, você precisa reorganizar tudo ali para poder tirar a poeira. Então, é isso que o concílio faz, ele define muito bem, né? Simbolicamente, você define muito bem, o concílio levanta tudo. Então, hoje não é momento, sabe? Não é momento para um concílio. Existe gente que fala isso, mas existe gente que fala de tudo também, né? Então, não é momento para um concílio e não é crescente essa ideia também, não.
todo mundo entende, pelo menos quem interessa, né? Quem pode mandar em alguma coisa, entende que não faz diferença um concílio agora. O concílio agora só é para pagar as coisas. Agora, que pode aparecer um papa a qualquer momento e falar assim, eu quero um concílio, pode, né? Depende dele. Porque não depende mais de ninguém fazer um concílio, depende do Papa convocar. Se o Papa convocar um concílio, o concílio está convocado, não precisa de mais ninguém. Né? O Papa está acima das leis na igreja, ele está fora. Né? Então, ele é o supremo legislador. Então, se entrar um Papa que quer um concílio, vai ter um concílio. Tá? Eu acho difícil ser eleito um Papa que tem esse pensamento. Eles não vão eleger um Papa que tem esse pensamento. Mas, se acontecer, né? Então é por aí que a gente vai. Bom, deixa eu ver onde é que eu estava. Então, o concílio é esse momento em que a igreja se reúne para dar uma nova direção nas coisas. Né? E deu uma nova direção nas coisas. O Concílio Vaticano II, nenhum de nós era nascido quando veio o Concílio Vaticano II, a gente já viveu no Concílio Vaticano II, com os efeitos do Concílio Vaticano II, e nós, aqui especificamente, que estamos assistindo essa aula, vivemos um momento muito ruim do Concílio Vaticano II, né? Foi um momento de muita confusão. Década de 70, década de 80, década de 90, foram 30 anos ali de uma confusão gigantesca, e as coisas começaram a entrar no eixo a partir dos anos 2000, mas aí tem muita coisa para entrar no eixo. Então, um momento de confusão total, um momento de, se você pegar a ortodoxia dos padres, dos bispos, da igreja como um todo, na década de 80, de 90, e comparar com hoje, não tem comparação. Né? Hoje existe uma espiritualidade, um caminho para essa espiritualidade muito maior, na maioria das dioceses. Né? Tem muito que está ficando para trás, mas existe esse caminho, e esse caminho tem sido seguido. Né? Mas a questão é que consigo dar uma nova direção para as coisas. Ser contra ou a favor disso ou daquilo, não muda o fato de que o conselho dá nova direção às coisas. Né? Tem gente na igreja que é contra o conselho e tudo mais, isso daí é uma espécie de cisma. Né? Mas, independente disso, independente da pessoa ser contra ou a favor, isso não vai interessar para a gente aqui, não muda o fato de que dá um novo direcionamento para as coisas. Né? E a igreja precisa realmente renovar diariamente a relação dela com o mundo. Né? Ela não tem que se adaptar ao mundo, como eu falei agora há pouco, mas ela precisa renovar o seu relacionamento com o mundo, porque o mundo está sempre em constante mudança. Né? Então, a forma de se relacionar com o mundo, de falar com o mundo, precisa também estar em constante mudança. Ela não precisa mudar os seus dogmas, ela não precisa mudar as suas diretrizes, ela não precisa mudar o que é base dela, mas ela precisa mudar a forma de falar. E é essa forma de falar que o Concílio Vaticano tanto falou. Vamos mudar o jeito de lidar com o mundo, porque o mundo não está mais entendendo a gente. Né? Então, porque, como eu falei, uma igreja do século V, por exemplo, ela nunca ia conseguir, de forma nenhuma, se comunicar com o mundo atual. É por isso que aí ela não ia conseguir converter ninguém. Se ela não conseguia converter ninguém, então a finalidade da igreja, que é a salvação das almas, não ia ser atingida. Então nós vamos ter que mudar isso. Então é isso, é assim que é o pensamento da igreja quando vai fazer as mudanças. Nós estamos conseguindo converter as pessoas para que elas cheguem à salvação? Estamos, então vamos continuar. Não estamos, então vamos ver aonde está errando aqui. E para ver aonde está errando, nós vamos ter que parar de estudar, vamos ter que parar de pensar, parar e ouvir. Ouvir os mais diversos pensamentos, dos mais esdrúxulos aos mais interessantes. Né? A Elisete colocou aqui, né? Entendi. Também penso que o Concílio Vaticano realmente não se consolidou. É justamente isso, né? Ele não se consolidou. Né? As pessoas não têm muita noção do que está acontecendo até hoje dentro do Concílio Vaticano II, e como fazer, como aplicar um monte de coisas, e a Gravíssima Educações é um dos documentos. Né? Um dos documentos. É uma confusão muito grande essa questão da educação. Então, a gente infelizmente não tem muito estudo sobre os textos fundamentais do Concílio Vaticano II, que é o que rege a igreja hoje. A gente não tem estudo. Quantas vezes vocês já ouviram, muitos de vocês podem nunca ter ouvido nem falar desse documento Gravíssimo de Educações. Né? E é um documento, são só 16 documentos no concílio, dá para saber todos, pelo menos o nome.
mas muita gente nunca ouviu nem falar desse documento. Quanto mais parar para ouvir, para estudar, para poder entender, dar uma vidinha nele que seja. Não acontece, né? Normalmente as pessoas não estão muito empenhadas em estudar, né? Isso a gente sabe, a gente conhece como é que é. Mas a gente não tem essa cultura de estudar os textos fundamentais do concílio. Brasil, principalmente. A gente não tem essa cultura de estudar essas coisas, né? Então, vocês podem procurar aí sobre esse documento das meditações. Não existe nada de relevante na internet. Não existe. Não existe. Estou falando que eu procurei. Né? Você vai no YouTube, tem uma ou outra pessoa falando, tem até protestante falando sobre a gravíssima educações. Mas não tem uma coisa mais profunda, não tem um texto mais profundo, não tem nada sobre isso. Sobre educação tem, né? Mas sobre o documento em si não tem. Então a gente não sabe o que fazer. Mas então, o que eu pretendo aqui nesses 3 dias é colocar que a igreja tem um sistema jurídico que precisa manter esse sistema em vigor. É impossível administrar essa estrutura no mundo inteiro, que é mundial, sem uma estrutura administrativa, legislativa, jurídica que funcione. Né? E ignorar isso vai ser dar razão lá para Lutero, que queria uma igreja só de carismas. E a educação está no meio disso. Então, esse documento, nós vamos questionar uma série de detalhes, uma série de coisas. Daqui a pouco eu vou parar para poder ouvir vocês, tá? Eu estou falando aqui tem quase 40 minutos. Mas a gravíssima educações, que seria aí uma tradução assim, bem mais ou menos, seria mais ou menos uma coisa como a gravíssima importância da educação, né? Essa gravíssima, a tradução não fica muito boa, tem que colocar essa importância aí. Então, o nome que seria essa, né? Esse, né? O nome do documento, gravíssima importância da educação. Ela primeiro precisa, antes de estudar o documento, a gente precisa entender por qual motivo a igreja tem que se meter na educação. Né? Por que a igreja tem que se meter em educação? Por que a igreja tem que se meter nesse tema? Esse tema interessa à igreja? Né? Por qual motivo esse tema interessa à igreja? Essa é uma pergunta muito boa. Por qual motivo esse tema interessa à igreja? A questão é que não tem como a igreja ser igreja se ela não lidar com a educação. Desde o começo, ela lidar com a educação, porque isso é um direito divino, é um mandato divino, mais que um direito divino dela, ela exerce por obrigação divina, é um mandato divino. Né? Está lá em Mateus 28, 19. Ir ao mundo e ensinar. Então, a igreja tem que ir ao mundo e ensinar. Isso é um mandato divino. Né? Então, ela tem que se meter em educação, sim, durante séculos. Só ela se meteu em educação. Porque eu não sei se vocês conhecem bem essa questão da história da educação, mas essa questão de educação pública, né? O Estado se metendo na educação, isso é coisa nova. Isso é coisa nova na história. Isso não existia até a Revolução Francesa ou pouco antes. Não tinha isso. Né? Cada um se virava lá e tudo mais, e pronto. E por isso a igreja impulsionou isso em certo momento, quando ela pôde. Né? E ela criou as universidades em volta dos mosteiros, onde era o centro educacional da época, porque cidades cresciam ali em volta dos mosteiros, porque é onde os monges poderiam ter acesso a essas pessoas poderiam ter acesso aos monges, para poder ter uma educação melhor, um conhecimento melhor, uma estrutura melhor de vida. Né? Então, a igreja começou com isso. Não existia esse negócio de escola, de Estado ficar preocupado com a educação. Não tinha isso até 300 anos atrás, 300 e poucos anos atrás. E aí a igreja cria tudo isso, até chegar às universidades, que é uma criação da igreja. Né? A igreja criou as universidades e tudo mais. Então, é um mandato divino. A igreja precisa estar lá. E aí vem uma crítica minha, que eu vou colocar aqui para vocês, que eu não costumo falar isso em lugar nenhum que eu vou, mas como o tema é esse, então não vou cortar de falar. Mas nós vamos entender melhor essa minha opinião depois que a gente for, depois do conjunto de 3 aulas, mas eu vou adiantar. Eu, por exemplo, não concordo, sou contra qualquer tipo de ensino público. Né? Eu não sou contra o Estado ajudar as pessoas a estudar. Isso é uma coisa. Eu sou contra o Estado ter escolas.
sou contra o Estado ter diretrizes de educação. Porque se vocês pegarem historicamente, enquanto o Estado não se meteu nisso, as ideologias morriam por inanição. O povo era muito menos disciplinado pelo Estado. O Estado era muito menor. Então, em outras palavras, o Estado cuidar da educação é uma ideia de Estado grande. E a gente sabe qual ideologia entende que o Estado grande é melhor. Né? Então, hoje é muito complicado você mexer com qualquer tipo de ideologia e tudo mais e buscar isso historicamente e não está envolvido na educação do Estado. Né? É um problema você fazer isso. Você não consegue. A igreja, desde sempre, traz isso. Então, ela traz isso desde sempre porque é um mandato divino da igreja a educação, e de ao mundo e ensinar. Né? Então, a igreja vai sempre buscar isso. O dia que a igreja deixar de buscar o seu direito de educar, ela vai deixar de ser a igreja. Tá? Ela vai deixar de ser a igreja. Então, ela nunca vai deixar. Primeiro, porque é um mandato divino, e depois, porque faz parte da essência da igreja a educação. Né? Então, a finalidade da educação é sobrenatural. A finalidade da educação é sobrenatural. Se você falar isso dentro de uma universidade, dentro de uma escola, que seja, as pessoas não vão compreender isso de jeito nenhum, mas a finalidade da educação é sobrenatural. Por quê? Porque a finalidade da educação é justamente buscar a essência maior, é buscar o porquê das coisas. E a partir do momento que você busca o porquê das coisas, não tem jeito, é impossível você não chegar em Deus. Se você for perguntando o porquê das coisas, se você quer ganhar qualquer debate com qualquer pessoa em relação à religião, se você perguntar o porquê das coisas, ela vai chegar em Deus em algum momento, não tem como. Né? Ele é o princípio. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio de tudo, ele é o princípio e o fim. Então, ele é o princípio. Se você for perguntando os porquês, você vai fazendo os caminhos ao contrário e vai chegar lá, caminho reverso, né? E vai chegar em Deus, não tem como, não tem jeito. Aí vai falar assim, não, começou tudo ao acaso lá no início e tudo mais. Sim, tudo bem, começou ao acaso. Antes do acaso existia o quê? Então, assim, com qualquer argumento você chega em Deus. A educação precisa ser sobrenatural porque nós precisamos buscar isso. É a questão do Fides et Ratio, que São João Paulo II escreveu na encíclica dele, muito bem, né? Encíclica bem, até difícil de ler, né? Muito filosófico aquilo lá, eu tenho dificuldade com alguns livros lá. Mas é a fé e a razão. As duas coisas não estão em confronto, elas não estão em choque. As duas coisas, elas caminham juntas, elas precisam caminhar juntas. Porque a gente só entende a fé pela razão e só entende a razão pela fé. Né? Não dá para ter só fé. Se você tiver só fé, com duas palavras, você derruba a fé da pessoa. Ela precisa ter razão, ela precisa ter raízes na fé dela, mas ela não pode ter só razão também, porque nem tudo é explicável. Né? Nem tudo é possível colocar empiricamente, as coisas não são todas testáveis. Tem coisas que não dá para explicar, tem coisas que a gente não vai chegar nunca à explicação. Então, a finalidade da educação é sobrenatural, é o entendimento, é o crescimento do ser humano para ele chegar melhor em Deus, para ele entender melhor as coisas de Deus que circundam a gente. É para isso que serve a educação. Ela não serve para ser utilitarista, ela não serve para ser tecnicista. Hoje nós temos educação só tecnicista e utilitarista. Né? Então, a educação, a finalidade do conhecimento é chegar em Deus. Por isso é sobrenatural. Mas com a educação utilitarista, tecnicista que a gente tem, o que importa para a educação é exatamente o quê? A educação hoje, né? Que a gente tem hoje. É exatamente o quê? É adquirir conhecimento? Tá. Para quê? Para quê adquirir? O que você vai fazer com esse conhecimento? Né? É para aplicar o conhecimento, então? Nós vamos adquirir conhecimento para quê? Para aplicar o conhecimento? Tá. Aplicar em quem e para quê? Certo? Em quem e para quê que nós vamos aplicar isso? Por qual motivo nós vamos aplicar isso?
Com a finalidade de quê? Né? Ah, com a finalidade de desenvolver a sociedade. Tá bom. Por que que nós vamos desenvolver a sociedade e para onde nós vamos desenvolver essa sociedade? Essa sociedade, ela vai para onde? Para que caminho ela vai pegar? Né? Qual diretriz nós vamos ter? Ou vamos colocar todo mundo a educação vai ser só uma questão de colocar todo mundo ali, um monte de cegos andando num caminho e cada um pegar o seu caminho. Que lógica tem isso? Né? Então, o crescimento do ser humano vai em qual direção? Com essa educação que nós temos, que é tecnicista e utilitarista. Ela só serve para você estuda para quê? Você estuda para chegar a Deus melhor do que você é? Não, você estuda para ser médico, para você ser advogado, para você ser professor, para você ser engenheiro e tudo mais. É para isso que você serve, que você estuda. E como você estuda? Você só estuda técnica. Você só estuda o como fazer. Você não entende o porquê está fazendo, para quê? Está fazendo essas perguntas que eu fiz, né? Para quem, para quê, para onde nós vamos, em que caminho nós vamos seguir isso aqui. Não tem um estudo ético da situação, não tem estudo antropológico de nada, né? A gente fala em questões de filosofia do direito, de antropologia do direito, em tantos esses temas, né, com relação ao direito, é piada para a gente, porque você vê isso na faculdade assim, muito por cima, e a gente acaba vendo que só estudando lei o tempo inteiro, e lei muda. Né? Eu mesmo formei em agosto, em janeiro, em fevereiro, entrou o Código Civil novo. Eu joguei 9 períodos de estudo de Código Civil no lixo, porque era só estudo de lei o tempo inteiro, não tinha estudo de princípio, do porquê das coisas, não tinha nada disso. Né? Tinha, claro que tinha, mas era muito pouco, porque é tecnicista. Então, não é assim que a ideia da igreja para uma educação. A educação precisa ser universal. Nós vamos estudar isso no próximo encontro nosso, né? Ela precisa ser não só um direito universal, mas ela precisa buscar o que é sobrenatural. Ela precisa buscar ter um fim em princípios. Princípios o quê? Lógico, a igreja está colocando princípios cristãos, de valores cristãos, né? E a gente precisa entender quem tem direitos sobre essa educação. Não é qualquer pessoa, eu vou agora ser educador. Não existe isso. Né? Existem pessoas que têm competências e direitos sobre essa educação, que são só 3, eu digo para vocês, né, para falar muito bem sobre isso, né, que são os pais, a sociedade e a igreja. O problema é a sociedade, aonde que a gente está chegando com essa questão da sociedade e a igreja. Nós vamos falar isso no nosso próximo encontro aqui. Então, a educação é algo que diz mais sobre dedicação do que sobre profissão. Né? Agora falando mais sobre o educador, o chamado educador, né, o professor e tudo mais. Ele é mais diz mais sobre dedicação do que sobre profissão. Né? A gente tende a confiar isso. Eu ouvi, a Ellen está aí, ela pode confirmar. Eu ouvi do preceptor, né, do meu filho lá na escola dele tem preceptoria, e ele falou isso, eu achei muito interessante, que ninguém paga para que a pessoa que seja pai ame o seu filho. Ninguém paga para ninguém amar seu filho. Você não faz isso. Né? Então, na escola, as pessoas vão acabar tendo uma relação de grupo ali dentro, não tem relação individual com as pessoas. Professor, quando fala, nós temos professor aqui, né? Professor, sempre se fala na escola em grupo. É o grupo, é a sala tal, é a turma tal. Você não fala de aluno especificamente, a não ser que seja um problema muito específico. Né? Você avalia a turma como um todo. Então, ninguém paga para amar o seu filho, paga para poder passar uma técnica. Né? E aí, onde é que fica a questão da família nisso tudo? Né? Ninguém pede conselho sobre a educação do filho para um burocrata. Né? Ninguém pede conselho de educação do filho para um técnico, mas na hora de colocar ele para estudar, coloca um técnico para poder ensinar. Né? Você prefere muito mais pedir conselho sobre educação para a senhorinha lá, como o professor estava falando, né? É muito mais fácil, você tem muito mais confiança de pedir conselho sobre educação para a senhorinha lá que não
hoje a única atuação dela na vida é cuidar um pouco da casa que ela dá conta e ir para a igreja rezar o texto dela. Você tem muito mais confiança de pedir isso para ela, pedir um conselho sobre a educação dos filhos para uma senhora dessa, do que pedir um conselho de educação para uma pessoa que é técnica em alguma coisa. Né? Mas só que na hora de colocar um professor para uma criança, você prefere o técnico, você prefere só pensar no Enem, você prefere só pensar na parte utilitarista da situação. Né? Então, a educação acaba que diz respeito mais do conhecimento em si e da experiência e visão de mundo. Né? Essa educação total do ser humano como um todo, e não de pedacinhos, né? Não de especialidades, não de pedacinhos do conhecimento, mas do ser humano como um todo. É isso que a igreja coloca. É isso que a igreja tenta inserir como educação ampla, total e restrita para as pessoas. E pede que seja um direito universal, assim. Não um direito universal simplesmente para você entrar para a escola para poder ter um diplominha no final do curso, né? Diplominha, aquele papelzinho lá, não serve para nada a partir do momento que você não tem uma visão total de mundo. Você tem uma visão só da unha do pé esquerdo, né? Da unha do dedinho mindinho do pé esquerdo. Você só conhece isso, mais nada. Essa especificidade de atuação é tecnicismo, e nós estamos caminhando só para isso. Bom, gente, a ideia hoje era passar essa parte, né? Nós não entramos especificamente no documento, nós vamos entrar na próxima, mas eu já dei umas pinceladas boas sobre o assunto aí, né? Já falei um tanto sobre uma série de pequenos pontos que o documento fala, que o documento especifica, e depois a gente vai entrar em cada um. Tá bom, Gabriel? Estava abrindo o microfone aqui. Tá excelente. Nossa, contribuição muito boa, muito valiosa para nós. E alguém tem alguma pergunta? Além das que a Marisete já havia feito, né? Uma pergunta, alguma observação, Observação, alguma alguma. besteira que eu falei? Nossa, de jeito nenhum. Marisete, Luciana, a Ellen. A Ellen tem um professor particular em casa, qualquer coisa ela tira dúvida lá. Foi muito boa, principalmente a introdução que você fez sobre os concílios. Exatamente. Nossa, achei riquíssimo, porque sou totalmente leiga em relação a isso, né? Então, quando você foi explicando os objetivos de cada um, para chegar no Concílio Vaticano II sobre o nosso documento de hoje, né? Achei tão rico. Depois nós Isso é vamos só uma fazer. parte, né? Tem tanta coisa que pode ser puxada, se você for pegar, tem praticamente todos os concílios, eles falam um pouco sobre educação especificamente, né? Não, É, não assim, tem um documento às vezes, mas sempre falam, sempre constam, e o direito mesmo, né? Com relação a esses concílios, é sempre um conjunto. A gente tem uma visão muito de Estado, assim, no Brasil, então, que é assim, parece que de 30 em 30 anos, a gente já está chegou nos 30, né? De 30 em 30 anos, a gente tem já começa a ter movimentos para uma nova Constituição, né? Aqui no Brasil, o negócio funciona assim. E a igreja tem 2000 anos, né? De legislação, de estrutura, de experiências. É coisa demais, né? Se for mexer com é, história, com direito, nesse ponto aí, é muita coisa. pois é. Aprendi muito hoje. Tenho certeza que nas duas próximas também. Certo. Bom, então parece que ninguém tem nenhuma observação assim, né? E a gente, então, aí a gente vai ficar gravado, né, Gabriel? Isso. Depois a gente disponibiliza, porque são três, né? São três
São Três. 3 aulas. Uhum. Aí no próximo, então, se vocês puderem lá pegar o documento, tá lá no site do Vaticano, vocês escreverem no Google também, Gravíssimo Educaciones. Acho que é o primeiro resultado lá já vai ser do site do Vaticano, né? Vaticano. Uhum. Aí já abre o documento lá, e ele é curtinho, né? É fácil de ler, rápido de ler. E aí, Ótimo, quando você faremos ler, a gente isso. já, a gente já entende melhor o que está sendo, o que vai falar, né? Que aí vai entrar diretamente no Tá bom. documento, né? Ou só uma introdução geral, que só tem tempo. Uhum. Ok. Faremos isso. Faremos a leitura para a próxima aula. Então é isso. Acho que ficamos por aqui. Obrigada. Muito obrigada, Emanuel, pela disponibilidade em fazer isso para nós. Tá certo, Elisete? Tá sem som, Marisete. Se ela falou alguma coisa, ela despediu e Já saiu, né? decidi sair. Ah, Então tá bom. Então, tá bom. até mais. Quinta-feira que vem a gente Boa conversa noite. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.